Qual que é melhor, tirar o café da manhã ou jantar? O café da manhã tem toda uma história de trás, né? Como que se o café da manhã fosse a melhor refeição do dia, né? E na verdade que não é, não tem essa de melhor refeição do dia, o café da manhã. A melhor refeição do dia é aquela que você vai fazer com fome, de verdade. Não simplesmente com vontade de comer. Então, o café da manhã, se a gente for ver, a gente não precisava tanto do café da manhã. Você pode ver que crianças, quando elas acordam, elas não querem tomar café da manhã, né? Por quê? Porque antes de você acordar, 1 hora mais ou menos antes, o seu corpo já começa a liberar essa glicose, transformar, né? Fazer essa transformação, ou começa a ser liberada essa glicose, para que você tenha energia. Se você medir a sua insulina, por exemplo, né, os diabéticos sabem disso, sabe que quando eles acordam, eles têm um nível alto de insulina mesmo sem comer. Por quê? Porque o corpo está criando o açúcar, energia. O café da manhã, ele não é a melhor refeição do dia. Não. Aí é outra história, né? Tipo assim, entre café da manhã e jantar, qual que é a melhor para tirar? Aí depende da hora que você vai jantar. Por quê? Porque depende da hora que você for jantar, fica muito tarde para fazer a digestão e tudo isso. Mas, por si, o café da manhã, e principalmente para a maioria, para muitas pessoas, o café da manhã muitas vezes é mais uma sobremesa, né? Então, não é a melhor refeição do dia. A melhor refeição do dia é aquela que você faz ela realmente com fome. E bem, né? Não só com fome. Maçã quebra o jejum? Então, deixa eu explicar como que funciona o tema de quebrar ou não quebrar o jejum. Então, jejum é um estado onde você vai ficar sem se alimentar. E o jejum, ele tem um marcador. Por exemplo, segundo a Universidade de Massachusetts, o jejum começa a ter benefícios quando ativa uma via metabólica chamada PPARs. E essa via metabólica, ela é ativada dependendo de cada indivíduo. Por que depende de cada indivíduo? Porque depende do estilo de vida que você tem. Então, para algumas pessoas, isso é ativado em 16 horas. Para outras pessoas, pode ser ativado em 24 horas. Para outras pessoas, pode ser ativado 40 horas. Depende de cada pessoa. E essa via metabólica, PPARs, você consegue saber se ela está tendo efeito ou não através da insulina. Então, se tem uma insulina, não tem ativação dessa via metabólica chamada PPAR. Qual que é a questão aqui? Todo alimento ou líquido, tudo aquilo que mexeu na sua insulina, zera seu jejum. Então, como saber se algo quebra ou não o jejum? Se ele vai mexer na insulina. Então, o que não mexe na insulina? Um café, por exemplo, sem açúcar. Igual o meu aqui. Então, esse café sem açúcar não mexe na minha insulina. Um chá verde, um chá preto, um chá mate, um chimarrão, tererê, se for puro, sem açúcar, isso não vai mexer na nossa insulina, então eu continuo nos benefícios do jejum. Água não vai mexer na minha insulina, então mantenho meus benefícios do jejum. Então tudo isso eu posso acrescentar. Agora, quando a gente parte para comer, até mesmo o simples fato de você mastigar já pode estar influenciando. Porque tem muitas coisas que acontecem, o seu corpo ele meio que ele quer se antecipar, né? Então, se você começa a mastigar, por exemplo, um chiclete. É um chiclete zero, blá, 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 blá. Daí a pessoa fala, não tem açúcar e tal, então não vai mexer na insulina. Mas ele é docinho. O simples fato de você mastigar aquela borracha doce, o seu cérebro já identifica que você está comendo. Porque tem uns sensores aqui assim que é o sensor que marca a comida. Inclusive, a saciedade vai muito ligada com a quantidade que você mastiga. Quanto mais você mastigar, mais saciado você vai ficar. Então, se você começa, seu cérebro está identificando, opa, tem comida vindo aí. Já prepara seu estômago, e se ele sente aquele saborzinho de doce, ele não sabe se é açúcar ou se é adoçante, ele já libera, já dá uma ordem para o seu pâncreas, já estimula o seu pâncreas a liberar insulina, e aí você já tem o estômago trabalhando sem receber nada, o pâncreas trabalhando, liberando insulina, e aí o benefícios, né, aquele marcador do jejum já cai e você perde os benefícios do jejum. Então, comer maçã, comer qualquer fruta, comer uma salada, isso vai fazer com que você que ative a sua insulina e baixe o benefício do jejum. Até certos chás que são doces, a gente tem que estar atento. Por exemplo, você pode colocar uma pitada de canela no café, uma pitada, mas o chá de canela pode atrapalhar. E quando eu falo quebrar o jejum, o que significa? Significa que você vai demorar mais tempo para ter benefício. Vê que eu falo, jejum em dobro é 1 ano de resultados em apenas 1 mês sem passar fome. Então a gente trouxe o resultado de 1 ano para 1 mês. Então a gente, naquele mês, né, a gente tem que fazer as coisas bem feitas, senão você não vai ter isso.